O assunto de hoje é que o primeiro passo é nosso, o resto é com Deus. Fica comigo nesse vídeo que Deus ele vai falar com você, amém? Todos nós sabemos que decisões são importantes, mais importante ainda é compreender os planos que Deus ele tem para a nossa vida. Isso é muito importante, como saber os planos que Deus tem para nós. Então nós podemos nos espelhar hoje na palavra. Então o que a palavra diz é que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ou seja, a primeira verdade que a gente consegue encontrar é obedecer à voz do Senhor. Então a gente percebe olhando para a Bíblia. E é o que determina onde que a gente vai chegar, é a nossa visão. Ou seja, a sua visão determina onde você vai chegar. Não queira chegar longe se você tem visão pequena. Não queira passar por grandes dificuldades se você não consegue se ver lá na frente. E maior e melhor do que você se vê lá na frente é a importância de você dar o primeiro passo. Ninguém consegue passar por obstáculos, ninguém consegue superar até mesmo as dificuldades da vida se não der o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. Saia da zona de conforto. A zona de conforto é inimigo de Deus. A zona de conforto ela vai impedir de você vivenciar coisas que ninguém jamais teria vivenciado. Imagina a história bíblica de José. Deus ele revela para José em sonhos: ó, José, seus irmãos se curvando para você. Então José ele tem um sonho que o trigo, o feixe dele se levantava e que os 12 se curvavam diante dele. Dentre esses 12 também ele teve um sonho que a lua e as estrelas se curvaram. Então representava os irmãos de José como também o pai e a mãe dele. Então Deus ele deu a visão para José. E os irmãos de José vão jogar ele no poço. Ou seja, quando a visão sua não te der motivos para você olhar, José está olhando para os lados, não encontra solução. Mas a visão de José, ele viu que para baixo na cova não tinha visão. Então José ele vai olhar para cima. Ou seja, não tenha visão baixa independente do ambiente. Independente do ambiente onde você estiver, procure a melhor visão, que é a visão certa que Deus ele tem para nossas vidas. Então José observa e ele olha para cima. Quem não olha para baixo, olha para cima. A visão do cristão não tem que estar embaixo, a visão do cristão tem que estar em cima. Então isso é muito importante para a nossa vida. Vai ter situações que a gente não vai ter ninguém do nosso lado. Mas a melhor pessoa que a gente pode contar é o Espírito Santo e a presença de Deus. Estes os que vão estar sempre ao nosso lado. Pode ter bastante gente ao seu redor, mas valorize o Espírito Santo e a presença de Deus que está ao seu lado, amém? E nós vemos um exemplo bem claro que vai falar em Gênesis 12, 1-3. O Senhor vai dizer a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha para Abraão. Abraão simplesmente cresce numa terra. Ele aprende a viver nela. Mas ele ouviu uma voz. A voz não dava mapa, a voz não dava localização, a voz não dava GPS. Falou apenas: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ele não precisou ver para crer. Não, mas Abraão ele teve que dar o primeiro passo. O primeiro passo é um desafio na vida do cristão. O primeiro passo é um grande desafio na nossa vida. Porque o primeiro passo vai confrontar a nossa realidade. Realidade de Abraão. Abraão cresceu, um menino simplesmente cresceu naquela terra, conhecia parentes, pai, mãe e família. Ele deixou tudo simplesmente por ouvir a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus e obedeça os princípios que Deus ele vai se responsabilizar pela promessa. A voz de Deus no céu: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Abraão, ouvindo a voz, ele deu o primeiro passo. E o primeiro passo é uma resposta da terra para o céu: Senhor,
estou caminhando para a promessa que o Senhor tem na minha vida. Mesma coisa de Abraão falando para Deus. Eu estou respeitando os princípios com a certeza que o Senhor vai cumprir a promessa. Então é esse passo de fé que a gente tem que dar. Eu tive uma experiência de vida que Deus ele me deu um sonho. Nesse sonho ele me mostrava que eu pedia as contas numa empresa. Eu estava fazendo curso técnico na época. Nesse sonho eu criei que o Senhor ele tinha algo na minha vida que ele abriu uma porta maior. E hoje a porta se abriu, isso porque eu tive fé. Eu espalhei a mensagem de Deus, falei que Deus ele tinha me dado um sonho na empresa anterior. E o nome do Senhor ele foi glorificado. Quando eu fui pedir as contas, o pessoal começaram a chorar e falaram: Josué, eu lembro do seu sonho. Ou seja, deu o primeiro passo. Claro que Deus ele poderia me dar o sonho e não ter abrido a porta até agora, mas eu tive que dar o primeiro passo, que foi fazer o possível. Deus ele fala para Abraão sair da terra. Abraão dá o primeiro passo e começa a caminhar longe da sua terra, sem mapa, sem saber onde Deus queria levar. Mas se Deus ele falou para você, basta somente confiar e não questionar. Deus ele me deu um sonho, basta somente confiar. O que eu comecei a fazer? Comecei a falar: ó, gente, eu tive um sonho, tal. Comecei a espalhar, independente se fosse real ou não, ia se cumprir. Se fosse de Deus, iria se cumprir. Eu poderia ser como bobo, como tolo. Mas a questão é que todos aqueles que estavam lá, quando eu entrei, eles já estavam. Eles me viram sair, o nome do Senhor foi glorificado. Ou seja, não queira grandes resultados se você não movimenta nem seu pé. Não queira grandes resultados se você não dá um passo de confiança, se você não dá um passo de fé. Existem dois tipos de fé. A fé natural, que é aquela que o homem já nasce, que o homem crê. O homem pode acreditar. E a fé sobrenatural, que é aquela fé além do comum, além do natural. E se nós servimos a um Deus que é sobrenatural, coisas sobrenaturais têm que acontecer. Saia do comum e vá para o profundo. Saia do comum e passe a viver o extraordinário de Deus na sua vida. O extraordinário de Deus ele não se limita a pequenos pensamentos. Não, o extraordinário de Deus ele está onde está a ação. A palavra de Deus diz que a primeira ação é terrena. Tudo que fores ligado na terra será ligado no céu. Primeira ação, a ação minha e a ação tua. Primeiro a gente conecta aqui na terra e depois Deus ele reage no céu. Então a palavra desta noite é isso. É que o primeiro passo é nosso, o resto Deus cuida. Respeite princípios que Deus vai se responsabilizar pela promessa. Amém? Se você ficou aqui até o final, curta e se inscreva, para que Deus venha se fazer presente e o nome dele seja glorificado em mais vidas, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.